Olá, pessoal. Este é o corpo sutil, sistema sutil. Na Sarra Yoga, a gente conhece 3 canais e 7 chakras. Então, aqui a gente tem o canal azulzinho, é o canal frio, o canal amarelo é o canal quente e o canal do meio, que é o canal do equilíbrio. O canal frio, ele reflete o nosso passado, os nossos condicionamentos, as nossas emoções. E o canal quente, por outro lado, ele reflete o oposto, as ações, ansiedade, futuro, planejamento. Então, enquanto aqui é passado, aqui é futuro. Aqui é lua, aqui é sol. Aqui é frio, aqui é quente. Aqui é emoção, aqui é ação. No comportamento, isso se dá da seguinte forma: uma pessoa muito saudosista, uma pessoa que às vezes fica muito relembrando o passado, ai, naquela época, naquele tempo, ou então muito emotiva, muito submissa, assim, são aspectos do canal esquerdo. E no canal direito são atitudes mais assim enérgicas, né? Temperamento quente, então uma pessoa mais assim autoritária, uma pessoa que gosta de mandar. Você às vezes combina uma coisa com a pessoa, por causa de pouca coisa, sai do combinado, ela já briga. E aqui o canal do meio, né, gente? O canal do meio, onde estão alinhados os chakras, é o canal do equilíbrio, o canal da nossa maestria. Então, devemos sempre ficar com a atenção no presente. Porque o canal azul é uma pessoa que fica muito associada com eventos que já foram. Aí a principal doença é a depressão. E o canal amarelo tem a ver com o futuro, coisas que ainda vão acontecer. Ou um planejamento, por exemplo, terminar um projeto, medo de perder o emprego. Tudo isso está associado com o canal amarelinho. E esse triângulo aqui na base, ele é a Kundalini. A Kundalini, ela começa aqui no topo da cabeça, quando a gente é bebê, na moleira, na fontinela, que é aquele osso molinho que tem na criança. A Kundalini é uma energia materna divina e é como se fosse a centelha divina que chega até nós, seres humanos. E aí, quando a criança cresce, chega ali para os seus 5, 6 anos, a moleira calcifica como um todo, essa energia vem parar na base da coluna vertebral, onde tem um osso chamado sacro. Os gregos deram esse nome de sacro, não foi à toa. E aqui ela fica, dormindo. Então, através da Sahaja Yoga, através da meditação da Sahaja Yoga, a gente consegue despertar essa Kundalini e ela faz esse movimento de ascensão até vir parar aqui no Sahasrara, que é o chakra da integração. Vocês podem ver que existem 7 chakras. O primeiro é o Muladhara, elemento terra. Depois aqui, ó, Swadhisthana, ele fala da criatividade. Nabi, Nanahata, Vishuddhi, Agnya e Sahasrara. Eu vou falar sobre cada um deles. Mas primeiro, eu quero falar em especial sobre o Muladhara, que é aqui o primeiro. O Muladhara, ele está antes da Kundalini, olha só, ele está como se fosse antes da Kundalini, é como se fosse o protetor da Kundalini. O Muladhara, ele representa a nossa pureza e a nossa inocência. Espontaneidade, puro conhecimento. Esses valores estão associados ao Muladhara. E o Muladhara, ele convida a gente para voltar a ser criança, no sentido de resgatar nossa pureza e nossa inocência. A gente sabe que com o passar do tempo na sociedade, às vezes a gente se corrompe, né? Por exemplo, ver, por exemplo, uma pessoa fazer sacanagem com a outra, nem liga, começa a achar normal. Ou então inveja, começa a ter sentimento de inveja. Essas coisas, com o passar do tempo, pode até começar a ser uma coisa assim que você passa a não ligar. Porque quando a gente está numa sociedade doente,
que tem muita coisa errada acontecendo, às vezes a gente começa a banalizar algumas coisas. Por exemplo, uma notícia que você vê na televisão que poderia ser uma coisa assim hedionda, você já viu tanto aquilo que aquilo passa a parar de fazer impressionar a gente. Então, assim, o Muladhara, ele é um convite para que a gente consiga descascar a parede até trazer aquela cor primordial. Fazendo uma metáfora, é como se fosse assim: você tem uma casa, você já pintou essa parede várias vezes. E aí você quer vir com a espátula e tirar todas as camadas para trazer aquela cor original. Porque não é porque você se tornou adulto que você vai perder sua pureza, sua inocência. A gente não pode confundir com ingenuidade. Ingenuidade tem um caráter mais pejorativo de uma pessoa que é facilmente enganada, facilmente manipulada. Mas no caso da inocência, da pureza, é diferente. A inocência é um valor muito bonito e tem a ver com essa questão de você não colocar uma segunda intenção nas coisas. Então, por exemplo, você vai brincar de baralho. Jogar baralho tem duas intenções. Tem a intenção de você ter lucro, jogar valendo e conseguir dinheiro, essas coisas. E tem a jogada mais lúdica, que é você simplesmente se divertir. Então, essa segunda intenção é que é uma ideia, por exemplo, de brincadeira inocente, que você não tem uma segunda intenção. A pureza, você ter o olhar puro, você ter, que nem Jesus fala, não tereis o olhar adúltero. Você, com o passar do tempo, assim, não estou generalizando, mas as pessoas às vezes ficam com aquele olhar de flerte, de paquerar, né? E às vezes isso vira uma espécie de uma coisa viciante, assim, a pessoa não consegue se vincular daquilo. Vê um homem bonito, já está flertando, vê uma mulher bonita, já está flertando. Então, isso é uma espécie de. É uma coisa que precisa ser trabalhada, porque não é para ser assim. Às vezes a pessoa já tem um matrimônio, um casamento consolidado e fica nesse tipo de comportamento. Então, é uma coisa que fere as mariadas, né? Que aqui nessa joga a gente fala de os limites da boa conduta. Como se existisse uma espécie de área sensível que você não pode sair dessa área. O que é essa área? É exatamente os limites dos princípios de cidadania, dos valores éticos, morais. Então, a gente prima por esses aspectos. E aí, o Muladhara também, ele funciona como uma. Então, ele é uma proteção para a Kundalini, porque a Kundalini ela fica ali de uma forma que ela fica bem protegida quando você tem um Muladhara forte. E aí, ela sobe. Quando ela sobe, ela tem calor e luz. Então, a tendência é que todos os chakras vão sendo limpados. Porque a gente toma banho, mas o corpo sutil, a gente não consegue dar banho. Tá no campo, é subjetivo, né? Igual a alma, assim. Aqui no Ocidente, a gente está mais acostumado a falar sobre a alma, que é uma coisa que todo mundo sabe que existe, mas ela não tem forma. E ela não tem, assim. Você não abre uma pessoa e mostra, ó, isso é a alma. Não é igual você mostrar assim, ó, isso é um pulmão, isso é uma traqueia, isso é um fígado. Não, a alma ela é subjetiva, está no campo das ideias. E os chakras é igual. Então a forma de você limpar os chakras é através da ascensão da Kundalini. E aí, através da ascensão da Kundalini, você consegue, através de calor e luz, você vai limpando os chakras. E com o passar do tempo, você começa a conhecer mais os chakras e começa a ver onde pode estar o seu problema. Uma coisa interessante também é que você olhando essa foto, você vai ver que
a foto ela tem uma correlação dos chakras com os dedos. Então, por exemplo, Swadhisthana, que é o chakra da atenção, da criatividade. Aqui, ó, polegar. Azul claro, Vishuddhi, que é o chakra da diplomacia, da coletividade, da fala doce. E exatamente o dedo indicador, que é o dedo que você aponta o defeito do outro. Então, é bem interessante porque, às vezes, o corpo começa, você fica numa sensibilidade que o corpo conversa com você. Por exemplo, você sente uma latência em um dos dedos, aquilo não é uma coisa qualquer. Você tem que ter essa percepção, opa, peraí, por que esse dedo está formigando? É às vezes algum alerta de que você precisa ficar atento ao que está acontecendo. Ou uma pessoa que está com você está sugando sua energia. Se você, por exemplo, tiver algum problema no dedo, você tem que saber qual dedo que é, o que chakra que é e o que está acontecendo ao seu redor. Porque aí você consegue perceber algumas coisas. Por exemplo, se você estiver contando alguma coisa para uma pessoa e de repente o seu dedo indicador começa a formigar, é um recado do seu sistema sutil de que essa pessoa não merece escutar aquilo. É só um exemplo. Aí você sente um formigamento no dedo indicador, por exemplo, que é o Vishuddhi da fala, você está falando isso para alguém, na mesma hora você já toma uma espécie de alerta. Opa, peraí, olha só, eu estou sofrendo uma formigação no Vishuddhi, eu vou me calar. Então, ao mesmo tempo, você gira a conversa para outro ponto e dá outro rumo para a conversa. Então, isso é uma coisa assim interessante de compartilhar, que tem a ver com essa questão da meditação no dia a dia como um poder, uma coisa prática que você usa no dia a dia. Então, é bem interessante observar esses pontos. A gente pode ir falando de cada um deles com o tempo. Então aqui, ó, o Swadhisthana amarelo, aqui o Vishuddhi e o polegar. O Vishuddhi é o indicador, o Nabi é o dedo do meio, o dedo anelar aqui é o Agnya, que é o chakra de Jesus aqui, ó, que é o chakra do perdão. E tem o último dedo, que é o mindinho aqui, que é o Anahata. O Anahata, se vocês olharem, ele aqui, ó, tem 3 corações. Ele tem um ponto, mas ele tem outros 2 pontos e tem uma asa. Essa asa é o Atman, é a casa do espírito. A casa do espírito é onde? É o coração. O coração é um nervo oco. Ele tem uma área dele que é vazia, como se fosse um aposento. E é lá que reside o nosso espírito. Por isso que tem esse formato aqui de uma asinha aqui, ó, como se fosse o lugar do nosso espírito. E ele tá posicionado aqui no Anahata esquerdo. Que são esses 3 corações? O Anahata central, ele corresponde a nossa segurança, coragem para viver, viver sem medo, né? A gente ter a confiança de que tudo vai ser tudo vai ser bom, tudo vai ser tranquilo, assim. A gente não pode se preocupar com o futuro. A gente tem que entregar na providência divina, que nem eles falam. Porque às vezes a gente fica com uma doença, por exemplo, de ansiedade, porque a gente está com medo de algo no futuro que está nebuloso. Mas a gente tem que aprender a entregar e confiar. Então aqui é um dos aspectos, exatamente isso. Esse lado é o lado do chakra do pai e esse lado é o chakra da mãe.